Paz de Cristo Jesus. Eu quero meditar com vocês de uma passagem que se encontra no capítulo 10 do Evangelho de João. Diz assim: em verdade vos digo, que aquele que não entra pela porta no aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte, é ladrão e assaltante. Mas aquele que entra pela porta é o pastor das ovelhas. A este o porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz e chama pelo nome as suas ovelhas e as leva para fora. Quando tira para fora todas as ovelhas que lhe pertencem, vai adiante delas, e elas o seguem, porque conhecem a sua voz. Mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não reconhecem a voz dos estranhos. Essa passagem traz muito a nós. Deus quer nos ensinar algo muito interessante com essa passagem. Primeiro, que essa passagem diz do próprio Senhor Jesus Cristo. Ele fala dele mesmo como sendo o nosso pastor, o sumo pastor, o nosso grande e precioso pastor. E ele diz o seguinte, versículo 1, como eu disse: em verdade vos digo, que aquele que não entra pela porta no aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte, é ladrão e assaltante. Ele diz o seguinte: existe um aprisco, e neste aprisco existem ovelhas, e essas ovelhas têm um dono. O dono delas é Deus. Deus é o dono dessas ovelhas. Porém, alguns tentam entrar para dominar sobre essas ovelhas, só que não conseguem entrar pela porta, mas entram por outra parte. E quem faz isso é ladrão e assaltante. E ele só vem para roubar, matar e destruir. Em um certo momento da história, ele conseguiu entrar. Como assim? Você se lembra do Éden? Sim. Deus criou o ser humano. Deus criou o primeiro homem, Adão. Criou também a primeira mulher, Eva, e colocou eles no jardim do Éden. E lá, Adão e Eva tinham a presença constante de Deus. Eles tinham comunhão com Deus. Deus andava com eles. Deus andava junto deles. Todos os dias eles tinham comunhão com Deus, tinham a presença de Deus. Porém, outro tentou dominar sobre as ovelhas de Deus. Outro tentou dominar sobre os filhos de Deus. Sim, ele mesmo. Sim, a serpente, diabo, o opositor de Deus. O opositor de Jesus Cristo, do nosso Senhor. Ele tentou entrar, e ele entrou. Mas ele não entrou por uma porta aberta por Deus. Não. Ele não foi autorizado por Deus para entrar. Ele entrou através do pecado. Ele entrou através da desobediência. Deus disse para Adão e Eva: não comam desta árvore, porque no dia em que vocês fizerem isso, certamente vocês vão morrer. Porém, a serpente se usou disso para entrar. E conseguiu. Sim, obteve êxito. Conseguiu. Entrou no mundo. O pecado entrou no mundo. A morte entrou no mundo. E através de Adão, todos morrem. Através de Adão, todos pecaram. E todos foram destituídos da glória de Deus. Porque através de Adão, todos morrem. Mas através do nosso pastor, de Jesus Cristo, todos nós temos livre acesso a Deus. E ele continua a nos dizer o seguinte: mas aquele que entra pela porta é o pastor das ovelhas. Somente Jesus entrou pela porta. Somente Jesus entrou pela porta principal. Somente Jesus foi autorizado por Deus para entrar na porta do aprisco e guiar sobre as ovelhas de Deus. Como assim? Como assim? Eu te explico. Vejamos que a Bíblia diz que através de Adão, todos os homens morrem. Através de Adão, todos nós nascemos com a herança do pecado. Todos nós nascemos sob o pecado. Porém, com o nosso pastor foi diferente. Como assim? O nosso Senhor, ele não foi gerado de uma semente humana como a minha e a sua. Não, ele não teve um pai biológico como eu e você. José, o esposo de Maria, a mãe do nosso Senhor, não foi ele o pai biológico de Jesus Cristo. O pai do nosso Senhor foi Deus. Deus, através do seu Espírito, gerou o nosso pastor no ventre de Maria.
mãe dele. Assim ele entrou pela porta, assim ele entrou autorizado no mundo, não como o inimigo que entrou através da desobediência. Não, o nosso pastor entrou autorizado por Deus. E a Bíblia diz que no princípio de todas as coisas, no princípio da criação, o Verbo, o nosso pastor, sim, Jesus Cristo, o Verbo estava com Deus. O Verbo era Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele. Nada daquilo que foi feito sem Ele. Tudo aquilo que você vê e tudo aquilo que você não consegue ver também, sim, foi feito por Jesus Cristo. Ele fez tudo isso para Ele e por Ele, para o louvor da glória dEle. Ele fez todas as coisas. E a Bíblia também diz que Ele, o nosso Senhor, Ele se fez carne e Ele habitou entre nós. Ou seja, Ele deixou os céus e desceu à terra. Ele se fez carne, tomou um corpo humano e desceu e veio à terra com o propósito de guiar sobre as ovelhas de Deus. Ele veio, ensinou, morreu sobre a cruz, morreu e através da morte dele, ele comprou o direito de guiar as ovelhas de Deus. E continua o seguinte, versículo 3, e este o porteiro abre. As ovelhas ouvem a sua voz e chama pelo nome as suas ovelhas e as leva para fora. Este aprisco tem um pastor que é Jesus Cristo. E este aprisco tem um porteiro. O porteiro é o próprio Deus. Por isso que só o Senhor teve autoridade para entrar. Porque Deus, o Pai, só deixa um entrar. Só deixou um guiar sobre os filhos dele. E só Jesus Cristo foi autorizado pelo Pai para entrar e guiar. Por isso o Pai enviou o Filho ao mundo, para que todo aquele que nele cresce não perecesse, mas que tenha a vida eterna através de Jesus Cristo. Por isso creia, Jesus é autorizado por Deus para guiar a minha vida e guiar a sua vida até o encontro com o Pai, até o encontro com Deus. Se você quer se encontrar com Deus, encontre-se com Jesus. O versículo 4 diz o seguinte, quando tira para fora todas as ovelhas que lhe pertencem, vai adiante delas, e elas o seguem porque conhecem a sua voz. Diz que ele tira para fora todas as ovelhas que lhe pertencem. Ou seja, o próprio Senhor disse o seguinte, as ovelhas que o Pai manda para mim, essas ouvem a minha voz, essas eu recebo. Ou seja, se você se encontrou com Jesus Cristo, você só conseguiu isso não por teu próprio mérito, mas sim porque Deus, o porteiro, mandou que você fosse ao encontro do pastor. Mandou que você reconhecesse ao nosso Senhor como Salvador. É por isso que muitas pessoas não conseguem entender a mensagem do Evangelho. E para elas é loucura. Por quê? Porque não são todos que são enviados pelo porteiro. Não são todos que chegam a Jesus. Porém, creia, todos aqueles que Deus, o Pai, enviou a Jesus Cristo, esses são guardados por Jesus Cristo. Esses não se perderão. O 5 diz o seguinte, mas de modo algum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não reconhecem a voz dos estranhos. Ou seja, se você foi enviado por Deus a Jesus Cristo, você vai seguir a Deus através do Espírito de Jesus Cristo. E você não será confundido. Sabe por quê? Porque Ele, o Espírito do Senhor, é o Espírito da verdade, que o mundo não conhece e nem pode conhecer. Mas nós, enviados por Deus para Jesus, sim, nós o conhecemos, porque Ele está em nós, Ele habita em nós, Ele nos guia, Ele é o selo. Sim, Ele é a garantia de que um dia estaremos com o nosso Senhor, um dia estaremos com o nosso pastor, um dia estaremos com o Pai. Portanto, se você quer ter vida com Deus, se você quer se encontrar com o Pai, se você quer ser guiado pelo pastor, busque Jesus, encontre-se com Jesus,
Ame Jesus Cristo. Tenha vida com Jesus, porque só Ele, sim, só Jesus Cristo tem autoridade para guiar a sua vida ao encontro com Deus. Portanto, se você quer ter vida com Deus, ame Jesus Cristo acima de todas as coisas. Jesus Cristo é o caminho para a tua alma. Jesus Cristo é poderoso e autorizado por Deus para salvar a tua alma, porque Ele mesmo é Deus. Pense nisso.